O Espírito Santo. O texto bíblico que nós vamos analisar aqui é Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós ou sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu creio que um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida cristã é uma luta que travamos conosco mesmos. É uma luta contra a nossa própria natureza. Um grande filósofo disse que se você tem que conhecer alguém, você deve conhecer a si mesmo. E há forças que estão militando na nossa própria carne, e essas forças elas estão lá muitas vezes para reivindicar a satisfação de alguns desejos, como luxúria, como cobiça, como vaidades, e isso vai fazendo, de uma certa maneira, parte da raça humana, da sociedade humana. E muitas vezes nós não sabemos como obter vitórias sobre essas tentações e sobre esses sentimentos obsessivos que muitas vezes ocupam o cenário do mundo. Nós somos, na verdade, pessoas autocentradas, muito predispostas a propostas que o sistema do mundo e os ataques do arqui-inimigo de nossas almas, arqui-inimigo de Deus, intenta todos os dias para, de alguma maneira, fazer com que nós caiamos em algum tipo de armadilha. E se nós quisermos, na verdade, mudanças, nós precisamos prestar atenção de que sozinhos não podemos, mas precisamos de um poder que venha de fora. Um poder que venha sobre nós, um poder que possa invadir a nossa alma para, de alguma maneira, vencer essas ferrenhas batalhas que enfrentamos todos os dias. E a argumentação que nós temos para adquirirmos este poder que vem de fora são dois elementos básicos: é a fé e é o arrependimento. A fé que foi colocada no nosso coração e o arrependimento diário por aquelas questões que invadem as fraquezas da nossa alma e que muitas vezes nos fazem cair, mas que ao mesmo tempo em que caímos, nós temos o poder de retornar e dizer: Senhor, eu caí, mas estou aqui. Pequei, mas estou aqui. E eu preciso do teu perdão, porque o que eu de fato quero é a tua presença. Então, graças a Deus, que Ele já providenciou por meio de seu Filho amado, Cristo Jesus, que nós não precisamos, então, lutar nessas grandes batalhas contra a lei que impera na nossa carne, sozinhos, mas nós não precisamos lutar com essas forças, com a nossa própria força, porque Deus já disponibilizou para nós e providenciou através de Jesus, quando também enviou o seu Espírito Santo na saída de Jesus, depois que ele é ressurreto. Um pouco antes, Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e ele acompanhará a vida de vocês, e vos ensinará
todas as coisas. E quando nós aprendemos isso, nós nos tornamos pessoas amáveis, porque a força do Espírito vem sobre nós. E a grande questão é, nós podemos analisar aqui, que como cristãos transformados, como nós podemos ser mudados? Aí, nós precisamos prestar atenção no nascedouro da igreja primitiva, que é o texto que está registrado lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus então diz, recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E na verdade, o que nós precisamos, e que aqueles discípulos precisavam, era de poder para prosseguir. E eles foram, então, quando isso aconteceu, foram marcados com ousadia, eles foram marcados com intrepidez, eles foram marcados com autoridade espiritual para proceder os caminhos e ter um olhar mais rigoroso das questões da vida. E as coisas, a gente pode perceber, com os discípulos de Jesus, nem sempre foram assim. Nem sempre os discípulos e os apóstolos tiveram poder, tiveram autoridade, tiveram ousadia, né? Eles passaram a ter quando algo lhes aconteceu. Na verdade, estes discípulos de Jesus, eles têm um antes e um depois. É o antes do Pentecoste e o depois do Pentecoste. O antes do Pentecoste mostra que esses homens eram uma comunidade frágil, medrosa, não tinham ousadia espiritual, e vocês podem ver como que era a vida deles antes do revestimento do Espírito. Basta, então, uma pequena lida no Evangelho do livro de Marcos, que você vai perceber como que as coisas eram complexas na vida daqueles apóstolos. Eles, por exemplo, tinham muita dificuldade em entender a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Certa vez, Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesus diz, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras coisas? Jesus estava dirigindo aos seus discípulos. Eles eram impotentes, sem autoridade. Houve um momento em que Jesus disse para eles vieram, Jesus veio no meio da multidão e respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então, eles não tinham muita potência, não tinham muita autoridade espiritual, apesar de estarem andando com Jesus. E nós podemos ver que esses discípulos também eram incrédulos. Em Marcos capítulo 9, ele vai dizer, então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E é Jesus que então iria resolver aquele problema daquele menino que estava passando muito mal. Mas os discípulos, eles também eram pessoas que naquela ocasião buscavam posições de primeiros lugares. Houve um momento que eles chegaram então a Cafarnaum e Jesus então perguntou sobre o que eles estavam discutindo pelo caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho eles tinham discutido entre si em quem seria o maior. Então, eles sempre estavam querendo os primeiros lugares. Eles eram exclusivistas. E eles disseram para Jesus, certa vez, Jesus, nós vimos um homem que expulsava demônios. E expulsava demônios em seu nome. E nós o proibimos. E Jesus então disse, não precisa. Deixa eles, você está usando o meu nome para fazer isso, está trazendo benefício a alguém, deixa eles. Os discípulos queriam ser
exclusivistas, só nosso. E Jesus então interrompe. Eles eram pretensiosos e egoístas, estavam sempre procurando aquilo que era de melhor para eles, somente para eles. Eram briguentos, eram rixosos. Marcos capítulo 10, versículo 41, fala sobre isso. Quando os 10 discípulos ouviram alguma coisa, eles ficaram indignados, queriam brigar com Tiago e com João. Eles tinham dificuldades de orar quando Jesus precisava que eles orem comigo. Eu vou até ali e volto. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Ele falou, vocês não conseguem nem vigiar um pouquinho comigo? Eles não tinham momento de oração, eles não conseguiam trabalhar uma vida de oração com Jesus. Eles eram covardes e medrosos. Pedro, na sua máxima, quando disse que não negaria Jesus, naquele momento que ele foi pressionado, ele falou, não conheço esse homem. E os outros discípulos também abandonaram. Eles eram fracos e inconstantes. Quando foram indagados, todos os demais fugiram quando Jesus mais precisava deles. Eles eram irados e violentos, agressivos. E este incidente mostra lá quando aqueles discípulos, Jesus chegou em Samaria e os samaritanos não quiseram receber Jesus. E então os discípulos indignados disseram o seguinte, Jesus, o senhor não quer que a gente mande fogo do céu para consumir esse pessoal de uma vez? Porque, olha, eles nem receberam a gente. O que é isso? Onde vocês estão com a cabeça? Não é assim que se tratam as coisas. Então, eles, às vezes, se tornavam violentos. Então, decididamente, isso não era um quadro muito animador. Fiquei pensando em ser pastor desse pessoal, né? Ia ser difícil. Mas Jesus era o pastor deles. Estava lá caminhando com eles. E nós lemos o relato da vida destes homens no livro de Atos dos Apóstolos. Quando a gente vê a dimensão das suas vidas. Eles eram homens frágeis, mas agora eles se tornam ousados, intrépidos, confrontando o sistema e morrendo por sua fé. O que aconteceu? Aqui em Atos capítulo 2, eles experimentam o poder do Espírito Santo. Eles foram transformados. O livro de Atos mostra o que os fez mudar foi a operação maravilhosa vinda sobre eles do Espírito Santo. Jesus disse que daria para eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo era o poder, era o dinamis. Recebereis poder, é dinamis, é poder de dinamite, é poder de explosão. E isso só vem com a presença poderosa do Espírito Santo no coração. Que espécie de poder que eles receberam? Poder político? Poder social? Reconhecimento e aclamação? Não. Era um poder antes para testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, que podia transformar a vida daquele povo, Pagar o preço da fé até a morte. Eles então assumiram um outro papel, e isso é o que nós precisamos na nossa vida, é do poder do Espírito Santo descendo sobre nós. E esse poder vai dar um bom testemunho da igreja, A igreja às vezes se enfraquece, nós às vezes fraquejamos, caímos nos erros, somos humilhados às vezes pelo próprio diabo por falta de autoridade, de poder espiritual, que só pode vir pela presença do Espírito Santo. E nós precisamos, às vezes, de um Pentecoste na nossa vida. Nós, muitas vezes, precisamos desta força que é produzida pelo Espírito Santo, na busca desse Deus que habita em nós. Sem este poder, nós não podemos reproduzir
uma vida espiritual, como era a vida espiritual do nascedouro da igreja primitiva, aquele início das coisas. A vida dos apóstolos, ela foi transformada. Algo aconteceu no coração deles. O grande escritor Stanley Jones, que é um estudioso da Bíblia, pastor, professor, ele afirma que o problema da igreja é que hoje ela vive entre a ressurreição e o Pentecostes. Ainda, muitas vezes, não experimentou o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é barulho. O poder do Espírito Santo não são sinais. O poder, ele é percebido pela capacidade que a igreja tem de viver uma vida de testemunho, que muitas vezes atrai pecadores para glorificar também junto com você a Deus. E este poder faz com que as pessoas desejem cada vez mais uma vida que Deus nos tem dado. Você já recebeu, ou foi uma pergunta que foi feita no livro dos Apóstolos também, por acaso recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, nós nem sabemos que existe Espírito Santo para que creiamos nele. Pois é, ele existe. Então nós cremos. Naquele momento eles foram tomados pela presença poderosa do Espírito Santo. Aqueles homens com fraquezas lá, os discípulos de Jesus, espirituais de todos os tipos, eles agora recebem uma mudança radical. Eles que tinham um egoísmo tremendo, eram autocentrados, eram segregacionistas, eles estavam sempre procurando o bem para si mesmos. Agora eles são tomados pelo Espírito Santo e a sua vida é transformada. E o que aconteceu então depois do Pentecostes? Eles entenderam claramente a mensagem. O texto de Atos, capítulo 2, o versículo 16, diz assim, mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Eles agora começam a compreender a palavra. O que está acontecendo na descida do Espírito Santo aqui em Atos, capítulo 2, é o que o profeta Joel já tinha dito. E agora nós estamos entendendo. Quando o Espírito Santo vem, você começa a compreender o que Deus quer dizer, o que Deus está falando. E as coisas começam a mudar. Eles começam a exercer autoridade espiritual para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para proclamar com ousadia o Evangelho de Cristo Jesus. Eles aprendem a servir, eles elegem 7 diáconos gregos. Eles não consideram mais esse ou aquele, esse judeu, mas todos são iguais perante Deus. Eles não consideravam mais nada que era aquilo que era deles como seu, eles repartiram a serviço do reino. Eles se tornaram receptivos aos outros, aos samaritanos, aos gentios. Todas as pessoas estavam agora vindo para junto dos apóstolos, porque eles estavam abertos. O coração deles encheu-se do Espírito Santo. E o Espírito Santo brotou coisas boas e renovou coisas maravilhosas. Eles se tornaram fraternos e solidários. Eles pagaram o preço do projeto de seguir a Jesus. E será que nós também temos feito isso? O capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte, mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Assumiram o projeto de serem discípulos de Cristo até a morte. Tornaram-se corajosos e ousados. Buscaram a presença de Deus, profundamente convencidos da sua fé. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que podemos mudar na nossa vida? O poder do pecado
e da morte é como o poder da gravidade. Mas a lei da gravidade, ela pode ser vencida por uma força superior. É a propulsão. O Espírito Santo é essa força que é muito capaz de dar poder suficiente para vencer as forças que estão por aí, as forças que imperam na lei, a natureza da nossa carne, as forças que imperam sobre o pecado. Essas forças do erro. O Espírito Santo pode vir, essa força que vem nos abençoar. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a força que passa a operar em nós é o poder do Espírito Santo de Deus. Antes estávamos sob condenação do diabo, da morte e do pecado. Agora há um novo Espírito e um novo poder. Desde que ficamos libertos deste poder da morte, nós não temos mais que nos submeter ao pecado. Nós só precisamos prosseguir no poder do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. A nossa oração por nós mesmos e pelas outras pessoas deveria ser aquela feita por Paulo lá em Efésios 3, de 1 a 7. Quando ele se refere que a principal força espiritual é aquela que enfatiza a presença do Espírito Santo em nós. Que você possa ter essa conexão, esse relacionamento com o Espírito. Considere aquilo que tem acontecido com você hoje. Se tem algo que a igreja precisa, é da força do Espírito Santo. Então, somente essa força poderá projetar a igreja com um bom testemunho. E eu quero, então, eu me lembrei enquanto falava, enquanto estava elaborando isso daqui, sobre um cântico que nós cantamos aqui, que nós não vamos cantar agora. Mas nós precisamos entender, né? E as palavras deste cântico ilustram bem o que falamos aqui nesta manhã, né? A letra do cântico diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. E depois ele segue: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Que o Espírito Santo nos conduza aqui hoje, nesta assembleia, neste pleito, né? Sabedores que temos aqui um projeto muito bom em andamento no coração desta igreja e que precisamos prosseguir sempre com este projeto, porque isso teremos bom êxito, com a força do Espírito Santo em nós, porque esta força foi deixada por Deus para superarmos qualquer coisa neste mundo. Não é você, mas é o Espírito Santo em você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que Deus muito o abençoe. Amém?